A paz do Senhor Jesus Cristo, amigos e irmãos das redes sociais, estamos de volta com a série Apocalipse Now, áudio de número 22. Hoje nós vamos falar sobre o livro do Apocalipse, capítulo 13. Nós falamos anteriormente sobre a besta que subiu do mar, ou seja, o anticristo. Agora nós falaremos sobre a besta que subiu da terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. A besta que subiu da terra é o falso profeta, tá bem, meus queridos? É o governante religioso da grande tribulação. Parceirão, parça aí do anticristo, tá bem? Ele que vai convencer o mundo a adorar o anticristo, tá bem, meus queridos? Então vamos ler. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, tá bem, meus queridos? Então aí está. E vi subir da terra outra besta. Então são 2 bestas, tá bem, meus queridos? 2 bestas. Eu já expliquei para vocês o que significa besta, né? Que é como um animal mesmo, sem amor nenhum, sem amor próprio, nem por mulher, nem por criança, nem por Deus, nem por nada. Tá bem? Praticamente irracional. Tinha 2 chifres, semelhante ao quê, meu querido? Que nós acabamos de ler? De um cordeiro. Por quê? Porque ele falará manso, como um cordeiro, né? Vai falar de Deus, vai falar de fé, vai falar de paz, vai falar de coisas boas. Mas no final, né? O que tem mesmo no coração dele está escrito aí no verso 11. E falava como um dragão. E depois blasfemava, tá bem? Então, irmãos, a besta que subiu do mar é o anticristo, tá bom? Capítulo 13. E a besta que subiu da terra, conhecida como falsa profeta, é o antiespírito, tá bem? Este será a terceira pessoa da trindade satânica e será um líder religioso. Lembra que eu falei para vocês que o dragão vermelho é o antideus, o anticristo, não é? É o anti-Jesus Cristo. E agora, o falso profeta, ou a besta que subiu da terra, é o anti-Espírito Santo. Por que a gente fala isto? É para fazer uma comparação, né? Que Satanás ele copia tudo. É a trindade satânica em ação na grande tribulação, tá bem? Nos seus 2 chifres, alguns veem apenas um símbolo de seu poder. Há ainda quem veja neles uma dupla função que será exercida pelo falso profeta, tá bem? Então ele vai misturar religião com política, tá bem? O fato de seus chifres serem semelhantes aos de um cordeiro, eu já expliquei para vocês, tá bom? Porque ele é um falso profeta, um falso pastor, um falso bispo, um falso religioso, tá bem? Ainda sabemos pela Bíblia que o Espírito nunca fala em seu nome e nem se autoglorifica. Ele veio para falar, exaltar e glorificar a Jesus. Então, na exaltação do anticristo, o falso profeta falará como político e falará como dragão. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 12, olha o que diz: E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Tá bem? Então, o propósito principal do falso profeta é cooperar, não é, com o anticristo, ajudar o anticristo a enganar as nações religiosamente, tá bem? Olha só, ele exerce todo o poder da primeira besta, então ele vai ter muito poder esse falso profeta. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, ou seja, o anticristo, cuja chaga mortal foi curada. Então, o anticristo, em um determinado momento, ele vai sofrer um atentado mortal e vai morrer. E aí, esse falso profeta, não é? Dizendo que tem poder, vai trazer de novo o anticristo à vida, tá bem? E isso vai deixar a humanidade maravilhada, tá bom? Jesus não venceu a morte, não ressuscitou? Então, é um engano aqui e uma cópia, tá bem, meus queridos? Enquanto a primeira besta subiu do mar, que simbolicamente representa os povos, as nações, em estado de inquietação, a segunda besta subiu da terra.
tá bem? Então, terra aqui, irmãos, realmente é dos homens, do reino dos homens, tá bem? Então, enquanto a primeira besta surgiu das nações, politicamente falando, essa segunda besta surgirá das religiões da terra, tá bem? Dos homens, tá bom? Olha o que diz o verso 13: e operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Então, irmãos, quem foi que fez descer fogo do céu na Bíblia? Você lembra? Não foi Elias? A Bíblia não fala que Elias viria no final? Pois bem, aqui é como se fosse uma cópia, irmãos. Entendeu? É Satanás tentando imitar o plano de Deus, para confundir, para enganar, tá bem? Ele é chamado de falso profeta por sua atuação no campo religioso. Devido aos sinais descritos, fazia até descer fogo do céu à terra. Nós cremos que os judeus irão pensar que é Elias, pois os judeus esperam Elias. Está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 4, 5 e 6, né? Que diz que ele viria nos últimos dias. Elias voltaria, tá bem? E eu já falei para vocês que Elias vai voltar, ele será uma das duas testemunhas, tá bom? Nós já falamos sobre isso no áudio passado. Mas já sabemos que Elias já veio, né? Nós sabemos disso também. O falso profeta receberá toda a autoridade da primeira besta e fará com que os moradores da terra não salvos adorem aquela besta. Ele promove a adoração do anticristo, imitando a obra do Espírito Santo para com Cristo. Enquanto o Espírito Santo de Deus promove Jesus Cristo, o falso profeta promove o anticristo. Tá bem, irmãos? Exalta o anticristo. Comparem a obra desse falso profeta com o Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13 a 15. É o mesmo papel do Espírito Santo. Satanás é um impostor e um imitador barato, meus queridos. Vemos nesse capítulo a trindade satânica, o dragão no lugar de Deus, né? O anticristo no lugar de Cristo. E agora o falso profeta fazendo para o anticristo o que o Espírito Santo faz para Cristo. O Espírito Santo veio para glorificar o Filho. Já o falso profeta virá para glorificar quem? O anticristo. Nós vamos ler, tá bem? Olha. Capítulo 13, versículo 11 em diante. Por meio dos sinais que foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra. E lhes dizia que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, esse líder religioso, essa besta religiosa, o falso profeta, não é? Ele vai comandar a religião da época da grande tribulação. Ele vai comandar o sistema religioso da grande tribulação. E ele vai ordenar que seja construída uma estátua com a imagem do anticristo. E vai obrigar que todos os fiéis da terra, todos, adorem essa imagem. E quem não adorar será morto por ele e pela imagem, tá bem? Depois nós vamos falar sobre a imagem, tá bem? Tá bem? Nós estamos falando do falso profeta agora, tá certo? O falso profeta, meus queridos, promove a adoração do anticristo e ordena que seja feita uma imagem deste. Foi-lhe permitido também dar fôlego à imagem e que esta falasse. E todos quanto não adorassem a imagem da besta seriam mortos. Há muita especulação na interpretação desta imagem. Uns dizem que essa imagem pode ser um clone, tá bem? Da primeira besta. Isso é possível, tá bem? Ser um clone. Hoje sabemos ser isso possível. Outros dizem que será dado vida à imagem. Satanás não tem poder para dar vida a ninguém, irmãos. Pode ser um clone, pode ser um robô, pode ser uma inteligência artificial, tá bem? Um robô com uma pele de ser humano e com uma mente
computadorizada, artificial, tá bem? Continuando. Há também, né, uma interpretação dessa imagem ser um tipo de robô. É difícil sabermos como será, meus queridos, mas vemos que a imagem terá o poder de falar e de matar. Como a palavra grega fôlego é normalmente traduzida por vento ou ar, pode tratar-se de um robô movido a ar e não que vida real será comunicada à imagem. Seja o que for, essa imagem é o centro da falsa adoração, da última forma de idolatria que existirá na Terra, meus queridos, tá bem? Então, olha só, eu já expliquei, vamos ler aqui, olha, Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17, e depois eu vou te explicar um pouquinho mais das características da grande tribulação. Ó, e fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Meus queridos, lembra que eu falei para vocês sobre a nova ordem mundial, que eles pretendem ter um governo mundial, um líder mundial, uma moeda única, um exército único, uma religião única? Lembra disso que eu falei para vocês no áudio anterior? Pois bem, sem, não é? Sem essa agenda global, sem essa nova ordem mundial, eles não conseguem fazer isso. O falso profeta não vai conseguir fazer isso. Com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, não é? Seja colocado um sinal na testa, um chip, tá bom? E ninguém possa comprar ou vender. Se não tiver um líder mundial, uma economia mundial, uma moeda única, um exército único, uma religião única, não vai ter como implantar isto, tá bom? Então, meus queridos, por isso que eu falo para vocês que a nova ordem mundial, a agenda global, já é um preparativo para o reino deles, tá bem? Os homens serão forçados a se identificarem com a besta, como se fossem escravos marcados. Como a base de tudo que se faz no mundo para sobreviver é comprar e vender, pense na situação dos que não portarem essa marca. Será terrível a situação de todos os salvos desta época, tá bem? Hoje, ao que parece, podemos imaginar como esse sinal será colocado nas pessoas. Tudo indica que será pela implantação de um microchip, tá bem? Mas necessariamente pode ser, não necessariamente existem novas tecnologias, tá bem? Até mais eficazes que um microchip, meus queridos, tá bem? Então, quanto à forma que vai ser, isso não importa. O que importa é subir no arrebatamento, tá bem? O que importa é você ficar firme com Jesus hoje, porque se o arrebatamento vir amanhã, você sobe. Se você não subir, aí você vai ter um encontro com as duas bestas, o anticristo e o falso profeta. E aí eles vão obrigar você a adorar a besta. Se você não adorar, será morto. Se adorar, perderá a sua salvação. Se você não pôr o sinal na testa, não é? Você manterá a sua salvação. Se pôr, perderá a sua salvação. Tá bom, meus queridos? Hoje, ao que parece, podemos imaginar como esse sinal será colocado nas pessoas, né? O pastor já falou sobre isso. Olha, continuando a leitura, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, tá bem? Porque é o número de um homem e o seu número é 666, tá bem? Então, meus queridos, olha, vai ter um número. E é um número que a besta vai dar, tá bem? E quem tiver esse número, compra e vende. E não só compra e vende, quem tiver esse número também viaja, quem tiver esse número também trabalha, quem tiver esse número também vai usar o SUS, né? Quem gosta muito do SUS. Eu não tenho opção, eu tenho que usar o SUS, tá bem? Então a pessoa não vai poder fazer nada. Aqui está falando só comprar e vender, mas a verdade é que a pessoa não vai poder fazer nada, meus queridos. O RG, o CPF, estará tudo, né, nessa marca, tá bem? Né? Toda a sua história vai estar nessa marca. E só para você ter uma ideia, meus queridos irmãos, existe uma outra tecnologia que a nova ordem mundial quer, ela quer, irmãos, implantar, que é o controle social, tá bem? Onde né, os computadores, né, vão gravar o seu rosto, irmãos.
É por reconhecimento facial. E aí, eles sabem quem você é, meus queridos. O seu rosto é. Eles sabem quem você é, tá bem? E aí eles vão medir se você merece algum mérito, né, alguns créditos do governo ou não. Então, existem várias formas para se controlar, não é? O indivíduo. Eu citei duas, tá bom? Que é o microchip e também o reconhecimento facial, mas existem outros também. O número da besta é 666. Aplicar esse número a alguém hoje, como muitos já fizeram no passado, é temerário. Existem muitas especulações sobre o número 666. Porém, a Bíblia diz claramente: esse é um número de um homem. O que podemos dizer é que o número 6 é um número simbólico do homem, pois é um número da imperfeição. Tá bem? O número de Deus é o número da perfeição, o número 7. E o homem não chegou lá, ficou no 6. Satanás, que disse que seria semelhante ao Altíssimo, só pode chegar ao número 6. Dominando e possuindo os homens, 666. Pode bem representar a trindade satânica. Enquanto a trindade divina é 777, tá bem? Com o número da besta, 666, está ligado ao controle de venda e compra de mercadorias. O texto nos conduz a uma pergunta: como teremos esse controle de mercadorias, meus queridos? Como? Como que eles vão controlar a mercadoria também, além de você? Se analisarmos os códigos de barras com o qual a maioria dos produtos de hoje já está cadastrado no mercado, podemos concluir ser perfeitamente possível esse controle, tá bom? Existem vários tipos de códigos de barra para classificar um produto, tá bem? Porém, o código europeu é o mais utilizado no mercado devido às exportações de produtos. A primeira série identifica de onde vem o produto e a empresa que o fabricou. A segunda série com a identificação do produto. Cada uma das séries é identificada através das barras, que simbolizam números. A numeração completa é iniciada e terminada com o número 6, e as duas séries também são separadas pelo número 6. A identificação completa do produto é feita da seguinte forma: duas barras que identificam o número 6 no início, uma série de barras que identifica o país de origem, duas barras que identificam o número, novamente o número 6, uma outra série de barras que identifica o produto, e por último, mais duas barras que identifica outro número 6, tá bem? Faça um teste, procure aí na sua casa algum produto que tem código de barra, tá bem? E você preste atenção que alguns têm o número 6 e umas barrinhas, mais o número 6, outras barrinhas e o outro número 6, tá bem, meus queridos? A situação é muito séria, nada ficará fora de controle, não seremos nós que iremos evitar que isso aconteça, tá bom? É profecia, é plano de Deus. O povo será marcado na testa ou na mão, chegará nas lojas ou mercados, apresentará o código e poderá comprar ou vender. Vimos que o controle é viável através dos códigos de barra e os chips que já estão prontos, e o controle facial que já é usado na China. Hoje sabemos que essa marca será invisível, no caso de ser através de um microchip. Sua colocação é subcutânea, sendo que no momento ela está sendo fabricado no tamanho de um grão de arroz, meus queridos, tá bem? A identificação será feita através de um leitor óptico. Você já viu isso? Certamente que nenhuma porta se abrirá para aquele que não portar o meio de identificação do anticristo. Enquanto esse número já está sendo utilizado em nossos dias, a besta ainda não foi identificada. Então não vamos parar de comprar mercadoria, certo? É só abençoarmos e nada nos fará mal algum. Onde o povo de Deus põe a mão, tudo está santificado. Isso tudo não está ainda aberto ao mundo, porém na tribulação, logo após o arrebatamento e o surgimento do anticristo, aquela pontinha pequena, blasfemadora, não é? Que fala em paz e une os povos, tá bem? Quando isso acontecer, aí você não jogue o seu cartão de crédito fora, jogue o seu celular fora, não entre em redes sociais porque você será rastreado, tá bem? E clame a Deus por misericórdia, tá bom? E vê se você aguenta aí 1.300 dias escondidos e suportando toda a aflição, né? As pessoas irão se esconder nas matas, tá bem? As pessoas irão se esconder nas matas, irão se esconder, né? No interior, nos campos, tá bem? Vão fugir das cidades, porque nas cidades vai ter muito controle facial, tá bom? Vai ter muitas câmeras, tá bem, meus queridos? Então, o ideal é que você esteja preparado já para subir no grande arrebatamento.
tá bem? Porque logo após o arrebatamento surge o anticristo, trazendo soluções pacíficas, soluções tecnológicas, trazendo unidade para as nações, tá bom? Trazendo conforto, né, para as famílias. E aí ele por 3 anos e meio fica de boa, falando de paz, fazendo coisas boas. Aí ele constrói o templo que já está quase pronto lá em Israel. Aí começa a sacrificar lá, tá bem? Fazer holocausto, tá bom? Aí depois de 3 anos e meio ele para com tudo, ele quebra tudo, ele destrói tudo, ele quebra o pacto, quebra a aliança e põe né, o rabo para fora e põe a língua para fora também, põe o veneno para fora e assume o poder geral e, e ordena que seja adorado e ordena que seja perseguido todo judeu e todo cristão e ordena também que o exército dele prenda e julgue e crucifique, ou melhor, degole, tá bom? Os seguidores de Cristo, tá bom? Aqueles que não aceitarem adorá-lo ou, tá bom? A marca da besta. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até o próximo áudio.